gente, vamos continuar a nossa série sobre derivadas. Hoje a gente vai falar sobre derivada e gráfico de uma função. Qual é a relação entre esses dois conceitos, tá? A gente inicia relembrando a definição de derivada. Derivada de f no ponto x, ela é o seguinte limite, tá? Desde que esse limite exista. Em outras palavras, para cada x, a gente pode associar a derivada de f no ponto x, desde que essa derivada exista, e assim criar uma nova função. Ou seja, a partir de agora, a gente pode ver a derivada como uma função, ok? E se ela é uma função, a gente pode também falar em gráfico dessa função, gráfico da função derivada. Mas antes disso, sendo a derivada de f também uma função, essa função ela carrega uma informação geométrica. A derivada de f no ponto x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x. O próximo passo é responder a seguinte pergunta: o que o gráfico da função pode revelar sobre a derivada? Para falar sobre isso, a gente vai introduzir esses dois conceitos, incidência e prevalecência. Em epidemiologia, a prevalecência de uma doença P de T é o número de indivíduos atualmente infectados com a doença no tempo T. A incidência de uma doença é a taxa na qual os indivíduos estão contraindo a doença. Ou seja, a prevalecência é o número de pessoas infectadas naquele tempo que você estabeleceu. Um dia, 2 semanas, 3 meses. A incidência é, em outras palavras, o quão rápido ou o quão contida está essa epidemia, ou seja, o quanto novas pessoas estão sendo infectadas em uma dada unidade de tempo, tá? Então, no caso da disseminação inicial do HIV nos Estados Unidos, a prevalecência aumentou apenas como resultado de novas infecções. Ou seja, nesse período, que foi entre 1977 e 1990, não foi considerado, por exemplo, mortes ocasionadas pelo HIV. Tá? Ou seja, o número de pessoas infectadas só foi computado com base nas novas infecções que surgiram, certo? Consequentemente, a gente pode mostrar que a incidência ela se dá aproximadamente pela derivada de P no ponto T. Então, a gente vai esboçar o gráfico da incidência nesse período, tá? Por que fazer isso? Porque a gente vai ter uma ideia de como a epidemia ocorreu nesse período, certo? Se houve aumento na taxa de infectados, se houve um controle e essa taxa se manteve constante por algum período, se ela decresceu, ok? Então, para falar sobre o gráfico da incidência, a gente tem que ter o gráfico do P, tá? Então, o gráfico da prevalecência é esse. Agora a gente quer saber o gráfico da taxa de pessoas infectadas por unidade de tempo, tá? Que é esse gráfico aqui em vermelho. Como pensar, né, sobre a construção desse gráfico? A gente pensa da seguinte forma. Por exemplo, vamos considerar um intervalo de tempo pequeno aqui, ó. Entre, por exemplo, 1980 e 1981, 82, 83, tá? Entre esses três anos. Observa que entre 1980 e 1981, esse pedaço aqui da curva, ele é muito semelhante a uma reta, certo? Ou seja, a altura desse pedaço aqui de curva com relação ao eixo x é quase que constante ao longo desse intervalo de tempo. Sendo assim, o que acontece? Quando você escolher um ponto e calcular o coeficiente angular desse ponto, esse par de pontos ele vai pertencer ao gráfico da incidência. Se você escolhe isso com outro ponto,
calcula o coeficiente angular, esse outro par de pontos pertence também ao gráfico da incidência. E, como visto, ele praticamente é muito parecido com o outro, por isso que tem esse formato aqui parecido com o de uma reta aqui embaixo. Entre 1981 e 1982, veja que aí você já teve um pequeno crescimento. E, consequentemente, para cada ponto que você escolher, nesse período de um ano, você vai ver que, por exemplo, se você escolhe, por exemplo, bem aqui, né? Aqui vai passar uma reta tangente e o coeficiente angular dela vai ser menor do que o coeficiente angular de uma reta que vai passar, por exemplo, por aqui, ó, tá? Porque afinal, esse ponto aqui ele vai estar mais afastado do eixo x, tá? Ou seja, há esse crescimento aqui, ó, certo? Agora, entre esse período de 1981 a 1983, tá? O que aconteceu? A mesma coisa, tá? Aqui praticamente você observa que não houve variação, ó, nesse pedaço aqui. Por isso que aqui você tem esse pedaço aqui em vermelho, bem semelhante a uma reta, ou seja, nesse período aqui a taxa de infecções ela se manteve constante. De 1983 a 1984, ó, houve um pequeno aumento, né? E daí o gráfico da incidência também teve esse crescimento. Depois, esse pequeno aumento ele se estabilizou e ficou isso, teve uma pequena queda, que está simbolizada aqui por essa quebra, e depois ele ficou constante, certo? Ou seja, se você escolhe passar retas, aqui calcular o coeficiente angular dessas retas, você vai ver que elas vão ser praticamente bem parecidas, se não iguais, o que vai caracterizar essa reta aqui, tá? Ou seja, durante 5 anos, então, a taxa de pessoas infectadas se manteve constante, ou seja, com alguma política governamental, com algum movimento social, alguns fatores externos, né, contribuíram para que isso se manteve constante, pelo menos, tá? Então, em resumo, calcular a derivada pode te ajudar a montar o gráfico, tá? O gráfico da derivada é, então, um conjunto de pontos, onde um dos pontos é um ponto do gráfico de P e o outro ponto é exatamente o coeficiente angular, tá? Então, a gente tem uma ideia aqui da taxa de infecção ao longo de 1977 a 1990, né? Que houve altos e baixos e, consequentemente, alguns momentos onde ela se manteve constante, tá? Então, a gente parte agora para saber como a função que tem derivada influencia no gráfico, tá? Influencia no desenho do seu gráfico. A gente diz que uma função é diferenciável em A se f' de A existe. Ela é diferenciável em intervalo AB se ela é diferenciável em todo ponto do intervalo. Consequentemente, você pode falar isso para esses intervalos aqui, que não tem comprimento finito, tá? Lembrando que esse último aqui é a reta toda, a reta dos números reais. Por exemplo, em que pontos a função módulo de x ela é diferenciável? A gente vai analisar 3 casos, x maior que zero, x menor que zero e x igual a zero. Se o x é maior que zero, como o h está indo para zero, ou seja, ele é bem pequeno, a gente pode escolher um h bem pequenininho, de modo que o x mais h é positivo. Então, pela definição de módulo de x mais h é x mais h. Assim, pela definição de derivada, ok? E levando em conta essa observação aqui, a gente tem que a derivada de f no ponto x para x positivo é igual a 1, tá? Agora, se o x é menor que zero, também pelo fato do h estar indo para zero, você escolhe h bem pequenininho, de modo que x mais h é negativo. Logo, pela definição de módulo de x mais h é menos x mais h. Agora, para x menor do que zero,
pela definição de derivada, a gente tem que isso é menos 1. E, finalmente, para x igual a zero, pela definição de derivada, a gente tem que a derivada da função no ponto x igual a zero é igual ao limite do módulo de h sobre h, quando h tende a zero. Como vimos, em outra hora esse limite não existe. Basta você utilizar os limites laterais e a definição de módulo. E aí, né? O que isso influencia no gráfico? Isso influencia que exatamente no ponto x igual a zero, o gráfico da função tem um bico, tá? Então, qual é a conclusão? A derivada influencia sim no gráfico da função. Quando a função ela não tem derivada naquele ponto, você vai notar um bico, tá? Ou seja, a diferenciabilidade ela implica diretamente no formato do gráfico. E a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai detectar quando uma função é diferenciável ou não a partir do seu gráfico. Basta a gente localizar os bicos, tá? Essa é a nossa aula de hoje, pessoal, e até a próxima.